na boca, certeza. Eu tenho certeza, eu estava entrando, tinha gente colocando na boca. Você está com vergonha. Mas eu quero pedir algo para você. Pega aí a sua pedra. Pega a sua pedra. Pega aí a sua pedra. Essa pedra não é para você guardar. Pega a sua pedra. Pega ela na mão. Deus vai falar muito ao seu coração hoje. E essa pedra vai ser instrumento de Deus para ministrar a tua vida. Amém? Levante sua pedra, levante sua pedra. Meu Deus, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Hoje nós seremos ministrados, como todo domingo, pelo Teu Espírito Santo. Mas nós temos visto tanta coisa neste mundo. E a Tua igreja tem se equivocado de tal maneira que nós não podemos continuar vivendo ou aceitando essas afrontas que nós mesmos estamos vivendo. Por isso, fala ao nosso coração nessa noite, que nós sejamos tomados, meu Deus, pela Tua graça, que venha o Teu arrependimento, que venha, meu Deus, o Teu favor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Toma o seu lugar com a sua pedra na mão, não guarde a sua pedra. Eu quero pedir para você, durante toda a ministração, ficar com essa pedra aí, segurando a sua pedra. Hoje Deus vai falar conosco. Eu fiquei até com medo do Disco Praise ministrar aquela música, Pedra na Mão, e eles começarem a jogar aqui, né? Mas Deus falou comigo ontem, e eu falei para Samara, eu vou até a Leroy. Era 10 horas da noite, eu fui até a Leroy para comprar 6 sacos de pedras, para que hoje nós fôssemos ministrados. Então segura a sua pedra. Em alguns momentos eu vou pedir para você apertar a sua pedra, para você olhar para a sua pedra. E se você estiver dormindo, eu vou falar para você chupar a pedra, até ela desaparecer. Amém? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, não durma, não durma. Eu vou ser breve, nós temos batismos, e eu prometo que até meia-noite a gente termina, né? Hoje ainda nós vamos terminar isso aqui, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 8. Alguns versículos vão nortear essa ministração durante esse tempo em que nós estivermos aqui. Esse texto eu não vou ler agora, mas ele trata sobre Jesus ministrando lá no templo em Jerusalém. As pessoas então ficam em volta de Jesus, e alguns religiosos vêm e trazem uma mulher, uma adúltera. Se fosse na linguagem de hoje, uma vagabunda, é trazido por esses homens e apresentada a Jesus. E eles falam, a lei de Moisés define que nós temos que apedrejar essa mulher até que ela morra, porque ela está cometendo um pecado grave. E a lei de Moisés diz para nós apedrejarmos essa mulher. Nós devemos jogar pedra nessa mulher. Nós devemos condenar essa mulher. E o que o Senhor diz? E é sobre isso que Deus vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Esse episódio aqui da mulher adúltera é um dos mais poderosos, irmãos, relatos da graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Semana passada nós fomos alvos da graça de Deus. Tem alguém aqui que é alvo da graça de Deus? Pode dizer amém? Esse texto aqui, ele relata a graça de Deus num contraste com o legalismo humano. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de alguém que sabe tudo, que acha que sabe tudo, que é o dono da verdade, que todo mundo faz errado, menos ele, que todo mundo peca, menos ele. Dá uma olhada para o irmão do seu lado, vê se ele é um desses. Jesus, nesse texto aqui, ele não desarma apenas os fariseus, aqueles que são religiosos, mas Jesus aqui nesse texto, ele nos ensina uma lição, uma profunda lição sobre perdão. Diga comigo, perdão. Só os que são perdoados, diga perdão. Justiça, diga justiça. E arrependimento, diga arrependimento. Perdão, justiça e arrependimento. E esse evento acontece justamente no templo em Jerusalém, considerado pelos judeus na época como um lugar sagrado, onde a lei era ensinada, enfatizada, aplicada de forma rigorosa.
E aí eu tenho uma frase aqui que eu gostei muito de Philip Yancey, que diz o seguinte: a graça é o escândalo que desarma o legalismo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Hoje Deus vai encontrar você, vai derramar graça sobre a tua vida, vai perdoar os seus pecados e vai te dar oportunidade de uma nova história brilhante, abençoada. Só quem recebe, diga amém. Um aplauso lindo para Jesus. Irmãos, os fariseus, os escribas, eles trazem uma mulher, como o texto aí de João capítulo 8 está mencionando. Por quê? Porque ela foi surpreendida em adultério. E eles então citam a lei de Moisés, narrada lá em Deuteronômio capítulo 22, verso 22. Agora, se você já leu esse texto, tem algo aqui que salta aos nossos olhos e é uma curiosidade. O homem envolvido não é trazido pelos religiosos. A Bíblia diz que somente a mulher é trazida, mas o homem não. Tem como adulterar sem ter alguém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Tem como adulterar? Tem como trair? Tem como cometer o pecado de adultério sem ter outra pessoa? Não tem. Mas cadê o homem? Porque aqueles religiosos, irmãos, a intenção deles não era simplesmente, tão somente fazer justiça, mas eles queriam armar uma cilada para Jesus, porque como nós lemos, o povo naquela época vivia a lei de Moisés, e eles queriam contrapor, contradizer, confrontar Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Jesus é a graça. E eu quero te dizer que é essa graça que vai te alcançar nessa noite. Essa graça chamada Jesus é que vai te alcançar, é que vai alcançar a tua casa, a tua família. É essa graça que vai alcançar o teu futuro, é essa graça que vai alcançar você. Só quem recebe, diga aleluia. E a primeira coisa que nós queremos exaltar nessa noite é que a lei, ela revela o pecado, sim, mas a graça oferece a redenção. Irmãos, a lei, ela vai trazer à tona o pecado, mas existe uma graça, e essa graça oferece redenção. Aí no texto de João capítulo 8, a partir do verso 3, diz o seguinte, se você puder acompanha: os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em pecado, em adultério. Então fizeram com que ela ficasse em pé diante de todos, e disseram para Jesus: ô mestre, é essa mulher aqui, ó, é essa adúltera, é essa pecadora aqui, que foi surpreendida em adultério. Foi essa mulher que foi surpreendida em pecado. E segundo a lei de Moisés, ô Jesus, presta atenção, Jesus. Segundo a lei de Moisés, a lei nos ordena apedrejar pessoas que cometem adultério. E o Senhor, mestre, o que nos diz? Irmãos, aqui nesse primeiro ponto, o templo, quero esclarecer algumas coisas. O templo de Jerusalém era o epicentro, era ali onde as pessoas, os estudiosos, viviam a vida religiosa judaica. Os fariseus, os religiosos, seguiam rigorosamente a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés. Mas ironicamente, para não usar outro termo, aqueles estudiosos não trouxeram o homem que foi pego em adultério com aquela mulher, porque eles manipulavam a justiça, eles chegavam a manipular a própria lei, em detrimento aos seus interesses. Sabe onde eu quero chegar com isso, igreja? Hoje em dia é assim também. Hoje em dia usa-se o evangelho em detrimento daquilo que nos favorece. Mas para acusar alguém de pecado, não é usado o mesmo peso, a mesma medida. O adultério era um pecado grave. Cadê os nossos advogados de plantão? Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Cadê? Tem um aqui, tem duas aqui, tem mais algum? Mais algum? Deve ter. Por ali também.
Tem mais advogado que gente. Eu não sei se você sabe, mas os primórdios, adultério era crime, doutora? Adultério era crime, crime. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você já cometeu algum crime, esse crime de adultério? Pergunta para ele: você é criminoso? Ainda consta no Código Penal, consta? Mas é crime, doutora. Por quê? Porque caiu em desuso. As pessoas cometem tanto adultério que não é mais crime. Mas olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: mas continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Antigamente era crime. Hoje não é mais crime, mas continua sendo pecado. E sabe onde eu quero chegar com isso, irmãos? É que na época o adultério era grave, era um pecado grave. Só que a lei exigia que não só a mulher, mas o homem também, ambos fossem punidos. Isso se encontra lá em Levíticos capítulo 20, verso 10. Agora, o fato apenas de somente a mulher ter sido exposta, revela que um julgamento parcial e injusto. Diga comigo: parcial e injusto. Diga de novo, diga: injusto e parcial. Agora eu queria que você fizesse um exercício. Imagine que você está ali naquela multidão, quando esses homens trazem essa mulher e fazem essa declaração diante de Jesus. Responda para mim: essa mulher estava em pecado, sim ou não? Sim ou não? Pelo amor de Deus, se você não falar nada, eu vou achar que você concorda com o adultério. E aí teu cônjuge vai achar ruim com você. Essa mulher estava cometendo pecado, sim ou não? Sim! Ela estava cometendo pecado. Existia uma lei que dizia que quem estivesse nesse pecado tinha que ser apedrejado. Agora a minha pergunta para você: imagina você ali no meio da multidão, Jesus ali diante de você, juntamente com aqueles religiosos trazem a mulher, e eu imagino que a mulher devia estar pelada, porque se ela foi pega ali no ato, ninguém adultera com roupa, irmão. E ela chega trazida por aqueles homens, e diz: a lei de Moisés manda apedrejar. Pega a sua pedra na mão, pega a sua pedra na mão. Você apedrejaria aquela mulher? Você jogaria essa pedra naquela mulher? Você cumpriria a lei de Moisés, a lei mosaica naquele momento, já que ela estava em pecado, já que ela estava cometendo um pecado grave, e a lei mandava que tinha que apedrejar? Você apedrejaria aquela mulher? Olha para a sua pedra aí, irmão, olha para a sua pedra. Talvez você diga: não, pastor. Talvez você esteja até dando risada. Pasmem! Quantas vezes a sua discussão na sua casa foi usado como uma pedra como essa, para condenar, para sentenciar? Quantas vezes seus palavrões, seus xingamentos saíram da sua boca como pedras, como essas pedras que estão na sua mão? Quantas vezes seu soco, seu chute, a sua violência atingiu pessoas, machucou pessoas, quiçá até matou pessoas? Não, pastor, a pedra eu não jogava, a pedra eu não jogava. Quantas vezes a sua dúvida, quantas vezes seus comentários, quantas vezes suas indagações se tornaram pedra como essa, sentenciando e condenando pessoas? Quantas vezes as suas brincadeiras fizeram com que pessoas fossem condenadas, assim como essa mulher estava prestes a ser? Olha para a sua pedra. Talvez você não jogasse essa pedra, mas talvez a sua pedra se transformou em algum momento em palavrões, xingamento, violência, desconfiança, brincadeiras. Sabe por que Deus nos trouxe hoje aqui, irmãos? Porque Ele quer uma igreja, Ele não quer um tribunal. Você e eu não estamos aqui para julgar, eu e você não estamos aqui para condenar. Quem sou eu na fila do pão? Quem é você na fila do pão para dizer que fulano ou beltrano merece ou não merece ir para a igreja?
Merece ou não merece ouvir um sermão? Merece ou não merece levantar as mãos diante de um louvor? Deus quer uma igreja sem mácula, restaurada. Ele não quer um tribunal cheio de pessoas acusando umas às outras, sem falar uma com as outras, sem se importar uma com as outras, sem olhar nos olhos uma das outras. Sabe por que Deus nos trouxe hoje aqui? Porque Ele ama essa igreja, e Ele quer restaurar. Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer restaurar a nossa casa, Ele quer restaurar a nossa família. Eu não sei se você está sentindo, mas a presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar. E o Espírito Santo já começa a pairar sobre você, e ele começa a colocar em você aquilo que precisa ser colocado. Deus vai colocar ordem. Deus vai colocar ordem. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, tenha misericórdia. C.S. Lewis, em sua frase, ele diz que a lei detecta, mas a graça corrige. Eu e você estamos aqui diante da graça. Nós não temos que penitenciar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ah, Beltrano é homossexual. Ah, é? E você? É fofoqueiro? A lei evidencia o pecado, mas o que corrige o pecador é a graça. E quando eu digo graça, eu estou falando de amor. Quando eu falo de graça, eu falo de Jesus. Quando eu falo de graça, é aquilo que o Senhor espera de mim, de você. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Agora eu quero dizer uma coisa, bonitão. Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram. Bate no peito e fala assim: eu estou incluído nessa. Se você não acha, bate de novo, porque é para você essa palavra. Você e eu estamos incluídos nessa. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão destituídos da graça, da glória. Isso só é restaurado por Jesus, irmãos. Não é a lei, mas é a graça. A gente tem mania de mensurar tamanho de pecado, gravidade de pecado. A gente tem mania de dizer pecadão, pecadão. Ei, desagradou a Deus é pecado. E não é você e não sou eu que temos que condenar, sentenciar ninguém. Nós não fazemos parte de um tribunal, nós fazemos parte de uma igreja. E quer que eu te diga? Igreja tem que amar. Olha nos olhos do irmão que está ao seu lado e fala assim: eu preciso te amar. Fala assim: mesmo não gostando de você, eu preciso te amar. Lá em 1 Samuel capítulo 11, mostra que um grande rei, ovacionado até hoje em Israel, chamado Davi, que ele cometeu adultério também, irmãos. Lembra? Quando a Bíblia diz que ele sai ali na sua varanda, e de longe ele avista uma mulher bonita, Batseba, e ele fica olhando para aquela mulher, ele deseja aquela mulher, e para encurtar a história, ele adultera com aquela mulher. Sabe o que eu acho lindo? É que Davi ainda encontrou a redenção através do perdão. Eu quero te dizer uma coisa: eu e você estamos destituídos da glória de Deus, mas se nós entendermos e vivermos o perdão, diga comigo perdão, diga mais alto, diga perdão. Só quem é de Jesus, diga perdão. Se nós entendermos o perdão, vivemos o perdão, nós somos restituídos na graça. Martim Lutero diz o seguinte: a lei é dada para revelar o pecado, mas é a graça, diga comigo graça. Fala mais alto, diga graça. A graça é dada para poder vencê-lo, irmãos. Charles Spurgeon diz o seguinte: nós não somos transformados pelo castigo da lei, mas pela graça que nos alcança, irmãos. Eu e você temos que ser alvos da graça, não alvos da lei, assim como as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por que tem gente que ainda não aceitou a Cristo? Por causa da sua sentença, por causa do seu julgamento. Eles não precisam de sentença, eles não precisam de lei, eles precisam de graça. Diga comigo, graça. A lei, irmãos, condenava.
A lei condenava, mas Jesus veio, sabe para quê? Para a redenção. É por isso que eu e você estamos aqui, porque se fosse pela lei, você estaria aqui. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, se fosse pela lei, você estaria aqui? Pois eu te respondo, não, você não estaria aqui. Mas a graça nos alcançou, e por conta da graça, eu e você temos o privilégio de desfrutarmos da presença dEle. Dá um aplauso lindo a Jesus, mas pode aplaudir com força. Essa mulher, ela só não foi apedrejada por causa da graça, porque se fosse por causa da lei, aquela mulher, a mulher adúltera, ela teria sido completamente destruída, porque era um ódio, era uma raiva do povo se vingar, para que acontecesse o cumprimento da sentença. Segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite, eu e você estamos aqui hoje, sabe por quê? Você não está aqui hoje, querido, porque alguém te convidou. Não. Você está aqui porque Deus quis que você viesse. Deus te trouxe hoje aqui. Você podia estar fazendo 1 milhão de coisas, mas você decidiu vir aqui porque foi Deus que trouxe você. Sabe para quê? Para você fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Hoje Deus te chamou para você fazer uma autoavaliação da sua vida. Versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 8. Visto que continuava a interrogá-lo, essa parte aqui eu acho muito interessante, viu? Visto que continuava a interrogá-lo, Jesus se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que você seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí o texto diz que ele se inclinou novamente e continuou escrevendo ali no chão. E aí aqueles que ouviram aquilo que Jesus falou, começaram a ir embora, um após o outro, a começar pelos mais velhos. Sabe algo que me chama a atenção aqui? Algo interessante. O silêncio de Jesus, enquanto escrevia no chão. Ninguém sabe dizer o que é que Jesus estava escrevendo ali naquela areia. Teólogos podem tentar conjecturar, teólogos podem achar alguma coisa, mas ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. Agora imagina a cena, irmãos. Jesus está ali ensinando para o povo. Chegam alguns religiosos, apresentam aquela mulher, dizem: aqui, foi pega em adultério, um pecado que deve ser condenado com apedrejamento. A lei de Moisés diz que nós devemos fazer isso. E o Senhor Jesus, o que o Senhor diz? Eu imagino que Jesus, na hora que ouviu aquilo, também pela mulher devia estar pelada, e Jesus não quis se constranger, acho que ele abaixou a cabeça e começou a escrever alguma coisa. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que Jesus escreveu? O que você acha que Jesus escreveu? Há alguns teólogos que acham que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens que vieram apresentar aquela mulher pecadora para Jesus. Alguns teólogos acham que Jesus estava fazendo uma lista dos pecados daqueles homens que vieram denunciar aquela mulher. Ah, essa mulher tem adultério? Ah, e você, bonitão, você não paga seus impostos, você bate na sua mulher, você xinga, no trânsito você manda todo mundo para aquele lugar, E Jesus começou a escrever. E o silêncio de Jesus fizeram com que aqueles homens ficassem surpresos. E aí quando Jesus resolve romper aquele silêncio, ele fala o seguinte: se alguém aqui não tem pecado, se você que está aqui trazendo essa mulher não tem pecado, então jogue a primeira pedra. Aí eu fico imaginando aqueles homens que trouxeram aquela mulher e começaram a ler o que Jesus estava escrevendo. Estava escrevendo ali, ó: você veio trazer a mulher adúltera, você também é adúltero, você adulterou com tal. Você roubou, você furtou, você bateu, você fez, aconteceu. A Bíblia aponta
que os acusadores, aqueles religiosos, um a um, começaram a sair. E começando pelos mais velhos. Por quê? Provavelmente os mais velhos é que tinham a maior quantidade de pecados. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: há quanto tempo você é crente? Olha para o irmão do outro lado e fala: quanto tempo você aceitou Jesus? Talvez Jesus esteja hoje aqui escrevendo os seus pecados, para que você pare de acusar os outros pelo pecado deles. Quanto mais velho na igreja, mais pecador, misericórdia. E começa a apontar os dedos como se fosse um fariseu. Pecador, raça de víbora. Hoje eu estou meio bravo, irmãos. Quem está visitando hoje pela primeira vez, levanta a mão. Levanta mais alto, faz assim, ó. Fica com a mão levantada. Fica tranquilo, que eu não sou assim todo dia. Só hoje. Pode abaixar a mão. Mateus capítulo 7 diz o seguinte: por que você fica reparando no cisco que está nos olhos dos seus irmãos, e não dá conta da viga, da trave que está nos seus olhos? Sabe o que diz isso, irmãos? Para de ficar olhando o que os outros fazem e começa a observar o que você está fazendo. Sabe por que essa igreja aqui não está maior? Sabe por que essa igreja não consegue alcançar mais pessoas? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: por tua causa. Fala assim: ô cabeçudo, é por tua causa. É porque a gente fica olhando o problema dos outros, ao invés de resolver os nossos. Você fica olhando para a vida do outro, ao invés de olhar para a tua. Deus hoje te trouxe aqui para você começar a olhar para a sua vida. É para a sua vida, é para o seu pecado, porque Ele quer resolver a tua vida. Nós não estamos aqui para ver a vida do outro. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir um amém? Então olha para o abençoado do seu lado e fala assim: para de olhar para a vida dos outros. Bonhoeffer diz o seguinte: julgar os outros é fácil. É fácil ou não é, irmãos? Olhar para o problema do outro, o pecado do outro, é fácil. É fácil. Julgar os outros é fácil. Até que percebemos que estamos no mesmo tribunal. Uau, forte isso, hein? Nós estamos tudo no mesmo balaio. Quando você aponta o dedo para condenar, você está se condenando. Porque não tem como você condenar alguém e não ser condenado pelas suas próprias ações. Pega a sua pedra de novo, irmão. Pega a sua pedra. Hoje você vai comer essa pedra. Hoje essa pedra vai entrar em você, pelo amor de Deus. Pega a sua pedra aí. Olha para a sua pedra. Não olha para mim não, olha para a sua pedra. E começa a pensar: e quantas vezes você já atirou a pedra em alguém? Quantas vezes você atirou a pedra, jogou a pedra em alguém? Quantas vezes, em diversos contextos, você já acusou, você já sentenciou, você já julgou, você já matou? Quantas vezes? Quer que eu te prove? Olha aqui para mim. Você decide não falar mais com pessoas que te feriram. Morreu para mim, morreu para mim. Para mim deu, morreu. Bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, bloqueia, morreu. Ei, quem é você para matar alguém? Quem é você para matar alguém? Pastor, me feriu. Ah, então Jesus diz que é para você fazer isso. Te feriu, então mata a pessoa. A pessoa tem que morrer para você. Usou ou não usou essa pedra? Ah, pastor, eu não falo mais com as pessoas que me feriram. Essas pessoas simplesmente morreram. Quantas pessoas você condenou, irmão? Porque simplesmente discordaram de você. E hoje não são nem lembradas mais. Pessoas que conviveram com você, pessoas que passaram aniversário com você, pessoas que conviveram intimamente com você, mas discordou de você. Não. Esquece. Culpado. Pessoas que pensam de forma contrária a você merecem morrer para você, então. Pessoas que torcem para times diferentes. É isso.
Meu genro, que time você torce mesmo? Ponte Preta. Se alguém se manifestar, disciplina. Eu sou bugrino. E a gente se ama. Porque não é porque ele gosta da Ponte Preta, que eu gosto do Guarani, que nós somos inimigos. Pergunta para o irmão que está falando, que time você torce? Pergunta para ele. Que time você torce, Alan? Eu falei time. O Alan falou que é corintiano. Olha. E a favela venceu! Qual o problema de ser corintiano? Está aqui, ó, um corintiano sentado do lado do São Paulino. Do palmeirense. Abraça ele. Abraça ele. Tá vendo? São Paulino, cadê o São Paulino? Levanta aí, São Paulino. O que você é, Luquinhas? Você não é nada. Fabrício, pastor Fabrício é São Paulino. O que você é, Horta? Corintiano, outro favela, vai, abraça. Dá um aplauso lindo para Jesus. Cadê os bugrinos aqui? Nossa. Nós vamos para o céu. Eu vou subir. Quem é ponte pretano aqui? Vocês vão descer. Brincadeira. Irmãos, por que não torce para o mesmo time que eu? Corta. Que isso? Política, vai. Política. Eu nem vou perguntar, para não odiar você. Mas irmãos, cadê a liberdade de expressão? Se o teu irmão é centrão, deixa ele. Se o seu irmão é da direita, aleluia. Se o seu irmão é do outro lado, o problema é dele. Ué, é respeito, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para amar. Pastor, mas como que eu vou amar? Como? Como é que eu vou amar? Com o mesmo amor que Jesus amou você, bobão. É assim que nós temos que amar. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Quantos são apaixonados por Jesus? Dêem glória a Deus. Tem pessoas que preferem outras coisas, tem gente que prefere, mas o nosso papel não é julgar. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para amar. Agostinho de Hipona diz o seguinte: antes de você julgar os outros, julgue-se a si mesmo. Toda vez que você for julgar alguém, condenar alguém, sentenciar alguém, condene você primeiro. Julgue você primeiro. Sentencie você primeiro. É isso que nós temos que fazer. E terceira e última coisa. Fala comigo, perdão. Eu te perdoo. Perdão, irmãos, transforma e gera uma vida nova. Sabe por que essa igreja chama vida nova? Sabe por que é vida nova? Porque é inaceitável alguém que aceitou Jesus continuar com a mesma vida, com os mesmos hábitos, com as mesmas condutas, com o mesmo vocabulário. É inaceitável. Quando há perdão da parte de Deus e da nossa parte, Deus nos dá uma vida nova. Tem alguém aqui que tem uma vida nova, que pode dizer glória a Deus, aleluia? Versículo 10. Então, Jesus pôs-se de pé, ficou em pé e perguntou: ô mulher, cadê os homens que estavam te acusando aqui? Ô adúltera, ninguém te condenou? Aí a mulher respondeu: não, Senhor, ninguém. Aí a palavra de Deus diz que Jesus declarou o seguinte: eu também não te condeno. Agora vá, presta atenção nisso. Abandone o seu pecado, abandone a sua vida de pecado e não peques mais. Jesus julgou, sim ou não? Jesus não julgou. Jesus condenou, sim ou não? Não condenou.
mas ele amou e deu uma palavra para aquela mulher. Sabe o que eu vejo, irmãos? Jesus, ele é o único justo que poderia condenar alguém, mas ao invés de condenar, ele decide perdoar. Foi comigo assim, é com você desse jeito. Jesus, o único justo que poderia dar uma sentença para mim e para você, mas ao invés de sentenciar, ele decide perdoar. Jesus poderia ter condenado aquela mulher, mas Jesus decidiu libertar aquela mulher. O perdão de Jesus, irmãos, entenda algo. O perdão de Jesus na direção daquela mulher que foi pega em adultério não é permissivo. O perdão de Jesus não significa pecou, continua pecando. Não. O perdão de Jesus não era permissivo, mas era um perdão transformador. Transformador. Quando Jesus disse: abandona essa vida de pecado, não peques mais. É isso o perdão, é para esse. A graça de Deus, irmãos, não é desculpa para que você e eu permaneçamos no erro. A graça de Deus, e tem muita gente confundindo isso, viu? Igrejas de parede preta tem porta larga. Está amarrado. Está amarrado. A igreja aqui tem parede preta, mas tem cinza também. E a porta aqui não é larga não, a porta continua estreita. Jesus está dizendo para nós aqui, não é para condenar, é para amar. É para perdoar, mas não é para ser permissivo com o pecado. É para que todos nós abandonemos o pecado. Quantos estão me entendendo? Digam amém, dê um aplauso a Jesus. A nossa vida aqui, ela é limitada. Nós vamos viver alguns anos aqui. Nós estamos num processo aqui de vida eterna, onde não terá mais fim. Isso significa que nós temos que nos arrepender do pecado. Nós temos que nos abster do pecado. E sermos alvos da graça, para que sejamos perdoados. Agora entenda algo, irmãos, eu já estou terminando. O perdão não tem o poder de mudar o passado. O perdão não muda o passado, mas ele amplia as possibilidades do futuro. O que aconteceu, o pecado não tem o poder de mudar, mas o perdão tem a possibilidade de ampliar aquilo que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que você fez, mas eu sei que o perdão é capaz de mudar a tua história. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sei como tem sido a tua vida até aqui. Eu não sei há quanto tempo você levantou a sua mão declarando que Jesus é o teu Senhor. Eu não sei o que você tem feito da tua vida. O que eu sei é que Jesus está disposto a liberar perdão sobre a tua vida. Está entendendo isso? Lá no Evangelho de Lucas capítulo 15, conta a história do filho pródigo, que recebeu tudo do pai, e que chegou em determinado momento da sua vida, que ele pediu para tomar posse de tudo aquilo que era dele, e foi embora. E a Bíblia diz que o filho pródigo desperdiçou tudo em pecado. Passou o tempo, ele é recebido pelo pai, com graça, e amor, e de braços abertos. Sabe o que significa isso? Não importa a vida que você vem levar, não importa o pecado que você tem cometido, hoje Deus te trouxe aqui, para receber você de braços abertos. Olha para a sua pedra mais uma vez, fica de pé no seu lugar com a sua pedra na mão, olhando para a sua pedra, e eu queria que agora ninguém se movesse. Eu estou colocando aquelas portas de vidro ali para fechar e você fica aqui dentro. Mas eu queria que você olhasse para a sua pedra agora e deixasse Deus lembrar você das vezes que você usou de palavras, de atitudes, ações, julgamentos, palavrões, insultos, violência, como pedra na direção de outras pessoas. Que você usou da sua
boca, daquilo que sai da sua boca, para julgar, para condenar alguém. Hoje Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Hoje Deus te trouxe aqui para que você tenha a oportunidade de pedir perdão para as pessoas que você ofendeu. Olha para a sua pedra e olha para a sua pedra. Deus está te lembrando de pessoas nesse momento, para você perdoar, mas também para você liberar perdão. Pelos insultos, talvez você não cometeu, mas você sofreu. Pelos julgamentos que você sofreu, pelas afrontas que você sofreu, pela falta de amor, de compreensão, de carinho que você não teve. Talvez você está aqui hoje e precisa perdoar e liberar perdão aos seus pais, aos seus amigos que você não fala mais, a filhos, a irmãos. Talvez você precise liberar perdão para a igreja. Talvez você tenha dito: eu nunca mais piso numa igreja, eu odeio crente. Libera perdão. Eu estou aqui hoje representando a igreja para pedir perdão para você. Perdoa a igreja. Perdoa a igreja por te julgar, por te condenar. Perdoa a igreja, perdoa a igreja. Deus te trouxe hoje aqui para você ser perdoado, mas também para você perdoar. E sabe, perdoar, irmãos, é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro sou eu e você. O perdão tem esse poder. Você pode fechar os olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Começa a pedir para o Espírito Santo trazer à tua memória quem você deve perdoar e para quem você deve liberar perdão. Esse é o momento em que o Espírito Santo está aqui para trazer à tua memória aquilo que está te travando, as pessoas que você maltratou, as pessoas que você julgou, as pessoas que você assassinou, que talvez não tenha usado uma pedra como essa que está na sua mão, mas usou a sua boca, usou a sua violência, usou a sua arrogância. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja trazendo agora a memória, a tua memória, aqueles a quem você deve perdão, e aqueles a quem você deve perdoar. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração agora. Quero voltar